pessoal, tudo bom? Essa videoaula é para a gente estar corrigindo a elaboração das questões que eu pedi a vocês no final do esquema resumo. Lembram que vocês abriram o Delta, tinha os slides a respeito do esquema resumo e abaixo deles o pedido para resolução das páginas. Eu espero que vocês tenham feito. Por favor, acompanhem comigo essa correção nessa videoaula. Tudo bem? As questões que eu pedi, no caso, oitavo ano, foram da página 85, questões 1 e 2, e 98, questões 1, 2, 3, 4 e 8. Vamos iniciar com a página 85, vou dar uma lida no livro de vocês, tá bom? Página 85, nós temos uma imagem de 3 pessoas carregando alguma coisa nas costas, né? Uma pessoa parece um indivíduo muito pobre, muito humilde, o outro um padre, logo, era do clero, tudo bem? E o outro, vestido de nobre, beleza? Vamos lá. Olhamos a imagem. Eles estão, parece que, fugindo de alguma coisa, não é? Porque eles estão olhando para trás, meio cabisbaixo, não entendendo o que está acontecendo. Vamos ver qual é a pergunta. Letra A. Lembrem-se, página 85, questão número 1, agora letra A, depois da análise da imagem. Que personagens foram representados na charge? Como você chegou a essa conclusão? Bom, gente, essa pergunta era pessoal, né? Mas eu vou estar corrigindo com vocês. Se a gente analisar a imagem, a gente dá para ver perfeitamente pelas vestes dos 3 que eles faziam parte dos 3 estados da sociedade do antigo regime. O primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. Um mais humilde, que parece um camponês, fazia parte do terceiro. No meio, nós temos quem? Um clérigo, ou seja, um padre, que representava o segundo estado ou terceiro estado? Primeiro estado, né? Nenhum nem outro, primeiro estado. E o outro representava quem? A nobreza, ou seja, o segundo estado francês. Letra B. O que a charge representa no contexto da Revolução Francesa? Qual seria o significado da pedra carregada pelos personagens? Pessoal, justamente, a charge ela representa a força que surgiu na França depois ou durante o processo de Revolução Francesa. E eles estão carregando pedra devido à força também e à perda material e emocional que todos sofreram durante esse conflito francês. Ok? A pedra não é uma simbologia sólida que dá força ou mesmo que traz o peso, então é o peso do conflito que todo mundo vai acabar sofrendo durante esse regime francês, de Revolução Francesa. Entendido? Próxima questão. Se eu não me engano, só um instante, passando a página. Difícil, hein? Só um minutinho. Cadê a página de vocês? Achei. Próxima página, ou seja, a questão número 2, diz o seguinte. Leia 2 artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão para responder as questões. Vamos a ela, viu? Artigo número 2. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais. Vocês lembram disso na unidade passada? Iluminismo, por aí vai. Então. E imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Artigo número 6. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção, ou seja, diferença, que não seja das suas virtudes e dos seus talentos. Letra A. Quais direitos naturais foram destacados nesses 2 artigos do documento? Gente, é a interpretação de texto. No segundo, ele já fala. No segundo? Não, no primeiro artigo, ele já fala quais são os direitos imprescritíveis do homem. Direito à liberdade, à propriedade, à segurança e à resistência à opressão. Ok? Vamos voltar um pouquinho no iluminismo. Quem falava nos direitos naturais do homem? Qual teórico iluminista? 5 segundos. Acertou quem falou? John Locke. Ok? Letra B.
Gente, eu me perdi, só um minutinho. Tá certo. Letra B. O artigo 6º, especialmente, representou a derrota da sociedade do antigo regime e a vitória dos princípios burgueses no iluminismo. Como assim? Gente, é aquele princípio que nós estávamos vendo anteriormente. A cada vez mais que se instaura a opressão em relação ao terceiro estado, esse terceiro estado vai se rebelar. Lembra que aqui ele está falando sobre burgueses? A burguesia fazia parte do terceiro estado. Esse terceiro estado se rebela devido ao aumento intensivo de impostos e proclama, assim, a Revolução Francesa, acabando com esse critério de sociedade do antigo regime, que era uma sociedade estamental, o que significa que o privilégio anteriormente se mantinha somente para o primeiro e o segundo estado. Com a Revolução Francesa, essa questão de privilégios vai deixar de existir. Tudo bem? Questão C, letra C. A desigualdade social que marcou a França no período anterior à Revolução ainda é um problema nos dias de hoje? Converse com seus colegas sobre o assunto. Pessoal, novamente, essa pergunta ela é pessoal. Vocês acham que nos dias de hoje, na França, ainda existe esse problema de distinção ou de privilégios? Somente os mais ricos, por lei, têm privilégios? Pessoal, não. Tanto no Brasil, por exemplo, quanto na França, a gente tem um sistema chamado de sistema de democracia. Todos têm os mesmos direitos, mas também todos têm os mesmos deveres. Entendido? Próxima questão. Essa foi a número 2. Mudando de página. Só um instante. Lemos o artigo, né? A desigualdade social marcou a França. Muito bem. Próximo. Questão número 1 da página 98. Leia alguns itens do artigo 5º da Constituição Brasileira, promulgada. Quando ela é promulgada é porque ela é uma Constituição livre, aberta para todos. Tudo bem? Em 5 de outubro de 88, para responder às questões 1 e 4. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Terceiro, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Sexto, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Letra A. Identifique os direitos individuais estabelecidos pela Constituição de 1988. De novo, é um processo de interpretação textual. Vamos aos artigos novamente, no caso o artigo 5º. Basicamente, qual é o processo de direitos individuais? Todos são livres, todas as mulheres, tanto mulheres quanto homens, são iguais em relação aos direitos, obrigações e, obviamente, as obrigações são os deveres. Nesse instante, estaria livre a circulação de pensamento crítico, político e religioso. Tudo bem? Letra B. Você consegue identificar nesses artigos a presença de ideais consagrados pela Revolução Francesa? É só voltar nos direitos do homem e do cidadão, gente. Nesse instante, a Constituição brasileira também reitera, assim como no processo da Constituição do Homem e do Cidadão na Revolução Francesa, o direito natural de liberdade, direitos e deveres de todos os indivíduos, tá bom? Tem semelhança, sim. Entendido? Próxima questão. Se eu não me engano, é questão número 2. Essa foi a 1, questão número 2. Responda as questões sobre a era napoleônica. Isso é legal, hein? Vamos lá. Letra A. Napoleão Bonaparte continuou ou encerrou os ideais da Revolução Francesa? Justifique. Vocês lembram que a gente tinha dito que o ideal da Revolução Francesa que vai começar a surgir é o ideal de liberdade, igualdade e
confraternidade, quando Napoleão Bonaparte impõe um bloqueio continental e passa não a torturar, mas a perseguir a sua oposição política, ele fere os ideais de liberdade. Então ele passou sim a ferir os ideais, no caso, né, que foram estipulados no processo da Revolução Francesa, que fez com que a população ficasse revoltosa contra o regime dele. Entendido? Letra B. O que foi o bloqueio continental? Qual grupo social da França foi mais favorecido por ele? Por quê? Vamos lá. Eu não disse a vocês que no Império Napoleônico o objetivo de Napoleão Bonaparte era modernizar industrialmente a França? Ele passa a impor um processo chamado de bloqueio continental, onde ele passou a proibir todo e qualquer país a comercializar os produtos industriais ingleses. Qual o objetivo dele? Diminuir a força econômica, no caso da Inglaterra, e aumentar a produção e a venda francesa. Qual o grupo social que vai passar a se fortalecer? Pessoal, obviamente vai ser a nova burguesia industrial francesa. Por quê? A concorrência vai se dizimar, vai acabar com essa especulação ou essa imposição de Napoleão Bonaparte querendo proibir o comércio inglês. Entendido? Lembre-se, a burguesia agora é uma burguesia industrial que vai passar sim a comercializar os seus produtos industriais. Se Napoleão proíbe que os países passem a comprar da Inglaterra, é óbvio, claro, que a população dos demais países vão passar a comprar necessariamente os produtos que foram industrializados pelos franceses. Quem era o dono das fábricas? A burguesia industrial francesa. Entendido? Próxima questão. C. Como a política externa de Napoleão o conduziu à derrota? Mesma coisa, gente. Com esse processo de bloqueio continental, ele vai acabar aplacando os ideais de Revolução Francesa. Quando ele passa a fazer isso, a população começa a ficar contra ele e, obviamente, na questão externa, os países que tinham a necessidade de de comprar produtos ingleses, que eram países monarquistas, vão se juntar justamente com a Inglaterra, formando um grande exército, tirando o poder de Napoleão Bonaparte da França. Entendido? Então, devido ao bloqueio continental, que Napoleão vai acabar impondo em relação a todos os países, vai fazer com que os países comerciais e apoiadores da Inglaterra passem a derrotá-lo, invadindo o território de Paris e tirando ele do governo. Complicado? Nem um pouco, né? Próxima questão. Se eu não me engano, questão número 3. A gente vai analisar a figura de Napoleão agora. Lendo o livro, Napoleão Bonaparte, preocupado com a sua imagem pública, encomendou diversas pinturas para enaltecer a sua figura. A pintura abaixo foi feita por Jacques-Louis David, pintor oficial da corte francesa de Napoleão. Napoleão está lá em cima de um cavalo branco, né? Todo glorificado, apontando o céu como limite para ele, como se ele estivesse numa pose heróica, né, de uma grande batalha. Isso aqui é análise artística, vamos ver. Letra A. Que imagem de Napoleão o artista criou? Justifica a sua resposta. Eu acabei de falar, né, gente? É a imagem, a análise de Napoleão como o grande herói que passou a governar e a ganhar diversas batalhas ao ponto dele se tornar um grande imperador. Entendido? É só analisar a pose dele em cima do cavalo. No caso, o cavalo tendo seus pelos jogados ao vento e Napoleão com aquela pose de superioridade. Ele sendo o grande herói, ok? Letra B. A pintura de Davi é um retrato da realidade? Por quê? Que efeito você imagina que o artista pretendeu criar no observador? Gente, não é um retrato da realidade. Napoleão, ele sim, foi um grande estrategista, um grande líder, mas ele não tinha necessariamente em cada batalha sempre essa representação, né, gente? É uma coisa meio que óbvia. Que efeito você imagina que o artista pretendeu criar? Também é uma pergunta pessoal, mas eu acho o seguinte, que o artista justamente, ele tentou retratar aquele aspecto de Napoleão Bonaparte como o único e grande herói do mundo, sendo o maior imperador, ok? Próxima questão, e última, se eu não me engano, né? Ah não, ainda tem a questão número 8, então é número 4.
Assinale a alternativa incorreta sobre a relação entre o artigo da Constituição Brasileira criado na questão número 1 e o movimento revolucionário francês. A Constituição Brasileira é um exemplo da capacidade de expansão e de sobrevivência dos ideais da Revolução Francesa no mundo? Não, gente. O processo de Revolução Francesa influenciou muito o critério de busca de direitos dentro da sociedade aqui no Brasil, mas não foi exatamente uma expansão da Revolução, ok? Letra B. A proteção à propriedade presente na lei brasileira que hoje e na Constituição Brasileira Francesa de 1791 é uma das bases da sociedade capitalista? Vocês acham que sim? O liberalismo econômico também defende um sistema de propriedade privada. Nós vimos isso no processo de Adam Smith no Iluminismo, tá bom? Então essa questão está correta. Letra C. A igualdade entre homens e mulheres defendida pelas revolucionárias francesas e estabelecida na Constituição brasileira é um princípio plenamente assegurado nos dois países. Pessoal, sim, os direitos das mulheres são garantidos nos dois territórios. Direitos políticos, sociais, econômicos, de igualdade tanto em relação a homem e mulher. Lembrem-se, não são somente direitos, mas também são deveres, ok? Letra D. O princípio da liberdade religiosa está presente na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e de 1789 e na Constituição Brasileira? Sim. Nós temos que levar em consideração o quê? O Estado brasileiro ele é um Estado laico. Existe uma liberdade religiosa de proliferação da fé que qualquer cidadão tiver, ok? Meus amores, eu sei que falta a questão 8, eu vou marcar um outro vídeo para falar a respeito dela, tá? Para não ficar muito extenso para vocês. Então, até daqui a pouco.